Nós estamos em contato agora com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Ministro, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bem, ministro, sua pasta cuida aí de dois benefícios que são fundamentais numa fase como o Brasil está enfrentando agora: Bolsa Família, que já tem mais do que comprovada eficácia na assistência à população mais pobre, e o auxílio emergencial. E eu queria saber como é que está a evolução nos dois casos, que nós tivemos migração de muita gente que recebia o Bolsa Família, porque havia opção, no caso de o benefício de novo auxílio ser maior, o valor, os R$ 600, do que a pessoa recebia, do que a família recebia no Bolsa Família. Eu queria saber hoje como é que está essa situação. E já pagamos a primeira e a segunda parcela, agora dia 17 nós vamos pagar a terceira parcela, com o maior número de pessoas que já participou do programa. São 14.274.000 famílias, atingindo 19 milhões de pessoas que recebem. Agora... É que fugiu a imagem aqui, eu pensei que a gente ia sair do ar. Se está indo a minha imagem aí, deixa eu continuar a explicação. Certo. Bom, o programa, então, hoje tem um maior volume, ele responde por uma parcela importante das 64 milhões de pessoas, porque nós encontramos na análise do mês de maio 4.900.000 pessoas, né, que estão sendo encaminhadas para a Caixa Federal no dia de hoje, para a gente poder fazer o cronograma de pagamento. São aqueles que se cadastraram entre o dia 1º de maio e o dia 23 de maio. 26, perdão. Mas tem uma coisa muito importante, que são os invisíveis. Por que eles são muito importantes? Porque eles são para além do Bolsa Família. Eles são um conjunto que chega a mais de 25 milhões de pessoas, que nós encontramos e que nas últimas décadas governo nenhum os identificou. Hoje eles estão 100%, Denise, bancarizados. Eles têm uma conta que foi aberta gratuitamente na Caixa Federal para cada um deles. Nós temos hoje o conhecimento pleno deles, na medida em que nós temos lá a sua conformação familiar, a sua principal ocupação. Então, nós vamos poder preparar programas de estímulo ao empreendedorismo, nós vamos poder trabalhar com o microcrédito orientado, nós vamos poder trabalhar com muitas ferramentas para melhorar a condição de vida dessas famílias que nunca foram enxergadas, nunca foram vistas por nenhum governo. E a gente agora, através desse auxílio emergencial, conseguiu identificar. Quando a gente soma esse contingente aos mês, nós vamos para um número próximo de 35 milhões de brasileiros e que vai permitir, para além do Bolsa Família, que, claro, precisa de uma melhor focalização, precisa de ajustes para melhorar ainda mais o desempenho, precisa sim ter porta de entrada e porta de saída, precisa ter treinamento, qualificação, mérito, uma série de coisas que, passada a pandemia, a gente vai trabalhar para poder melhorar o programa. Mas hoje, essa grande rede de proteção montada pelo presidente Bolsonaro atinge a 64 milhões de brasileiros em pouco mais de 60 dias. Agora, ministro, há muita discussão quanto à possibilidade de prorrogação desse benefício. As discussões na Câmara são no sentido de prorrogação com o valor dos R$600, talvez por mais 2 meses ou 3 meses, dependendo da evolução da pandemia e de condição de retorno ao trabalho, não é? Porque depende dos estados, depende de uma série de fatores. E o governo está insistindo num valor menor. O presidente Bolsonaro até admitiu essa prorrogação, mas falando em R$300. Ministro Paulo Guedes defendia R$200. Já tem algum avanço em relação a essa possibilidade? Denise, eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente poder explicar para as pessoas por que o Congresso Nacional e também o Poder Executivo trabalharam com o conceito de 3 meses. É porque todas as pandemias ou epidemias no século XX tiveram, do início da expansão da carga viral e até o pico e depois a queda, nós tivemos sempre de 12 a 14 semanas. Isso é um número histórico que o mundo todo conheceu ao longo de todo o século XX. Como a doença se iniciou aqui no Brasil, finalzinho de fevereiro, início de março,
e nós recebemos a lei votada, aprovada e promulgada no dia 3 de abril, e no dia 7 de abril a gente abriu o sistema da Caixa, quer o site como o aplicativo, e aí todo o resto do trabalho vocês já acompanharam. O que ocorre? Nós trabalhamos com esse conceito de 3 meses. Agora, o Brasil é um país continental, né? Eu vejo comparações da imprensa do Brasil com a Bélgica, né? Aí eu perguntei para a repórter: moça, tu sabe quantas Bélgicas cabem no Brasil? Ela disse: não, eu vou te dizer 22. Então, são coisas incomparáveis como números absolutos, tu tem que ir para o número relativo, né? Por isso também a preocupação que o próprio Ministério da Saúde, o ministro Pazuello, teve de parar e reordenar os números. Apenas isso, ficaram 19 horas sem fornecer informação e depois voltaram a fornecer informação normalmente. Tem uma parcela importante da imprensa que inventou uma situação de ocultação, de pouca transparência. Olha, não há governo na história dos últimos 50 anos do Brasil mais transparente que o governo Bolsonaro. Eu desafio que me mostre um. Nós aqui, o primeiro acordo que nós fizemos foi com a CGU, exatamente para trabalhar com transparência ativa. Hoje, todos aqueles que são beneficiários podem ser encontrados no portal da transparência, da Controladoria Geral da União, que nós, junto com a Dataprev, abastecemos. Então, a gente tem muita preocupação com essa questão da transparência, coisa que nos outros governos não existia. E a coisa importante também de ser dita é de que a possibilidade de uma quarta parcela ainda está em estudos na economia. Tem muitas informações que estão vindo à mídia completamente desencontradas. Nós temos que aguardar. As equipes do Cidadania estão auxiliando, as equipes da economia estão trabalhando. Eu acredito que ao longo dessa semana, eu terei uma reunião amanhã com o ministro Paulo Guedes para discutir esse assunto, nós muito provavelmente vamos poder levar ao presidente uma proposta concreta para que o presidente tome a sua decisão. Agora, pode acontecer como ocorreu na primeira vez, que a proposta do governo era de um benefício menor, e aí foi o Congresso que correu adiante para colocar os R$600, né? Aliás, subiu para 500 e depois chegou a 600. Os 600 foi uma decisão tomada pelo presidente, né? Mas o que eu quero trazer aqui como informação é que nós já temos hoje um gasto orçamentário de 152 bilhões em números redondos, né? E ele só está sendo possível porque nós, o ano passado, no governo do presidente Bolsonaro, nós colocamos a casa em ordem. A gente reduziu o déficit primário significativamente o ano passado. Nós passamos quase todo o ano fazendo o dever de casa, de diminuir gastos, de diminuir estruturas, de poder otimizar os recursos públicos, e fizemos a reforma da Previdência, que já neste ano a gente já sente os efeitos. Se nós não tivéssemos feito o que fizemos no governo do presidente Bolsonaro no primeiro ano, o Brasil hoje estaria numa situação muito complicada. E nós temos força e recursos para poder fazer o enfrentamento com essa imensa rede de proteção social. Vamos lá, Denise, são 64 milhões aqui. Quando a gente vai para o BEM, que é o benefício emergencial, que não é coordenado pelo Ministério da Cidadania, é lá no Ministério da Economia, e que protege os 24 milhões de brasileiros e brasileiras que têm contrato de trabalho, carteira assinada, já está em mais de 8 milhões de empregos protegidos através do BEM, podendo chegar a 24 milhões. Então, vamos lá. 64 mais 24 são 88. Aí tu tem mais 36 milhões que todo mês recebe benefício de prestação continuada, auxílio-doença, auxílio-desemprego ou aposentadorias das mais diversas. Nós estamos falando, então, num universo aí de quase 120 milhões de pessoas que recebem, neste momento, algum grau de proteção financeira do Estado. Então, é fácil a gente verificar que é mais da metade da população brasileira. Então, esse é um número importante, Agora, é um número que tem que ser compreendido na sua dimensão. Não se trata de o presidente quer dar um valor a menor, não. Eles têm que estar dentro da possibilidade para que a gente possa ajudar as pessoas a voltar às suas atividades. Esses 25 milhões de pessoas, mais os MEIs, os 35 milhões que nós temos entre MEIs e informais, que são os informais e os microempreendedores individuais, nós estamos falando aí de um volume que atinge facilmente mais de
60 milhões de famílias no Brasil. Agora, Essas ministro, precisam que as cidades voltem a trabalhar. E já várias regiões do Brasil, a expansão do coronavírus acabou, está na fase decrescente, e aí, com cuidado, com os mecanismos de proteção, a gente tem que voltar para a atividade normal da cidade. agora, a normalização não se dará de uma hora para outra, né, ministro? Em termos de atividade econômica, mesmo que haja flexibilização, a gente já tem informações que o ritmo nem de longe lembra o que estava antes da pandemia. Nós temos as projeções, por exemplo, de retração do PIB este ano ao redor de 6,5%, isso significa desemprego mais alto, renda menor para quem trabalha por conta própria, na informalidade. Então, por isso que se pensa nessa possibilidade de uma prorrogação do benefício e, se possível, com R$600, que se voltar para R$200, que ela quer a proposta original, é um valor muito baixo numa questão de subsistência, não? Olha, para nós de classe média, sim, mas para uma família que tem dificuldades, que sabe das dificuldades que é para se obter recursos, né? A gente não pode esquecer o ticket médio do Bolsa Família, fora desse período do auxílio emergencial, é de R$197. Que cuidam, R$197 ajudam a manter, em média, 14 milhões de famílias no Brasil. É pouco? É pouco. Mas esse dinheiro é fundamental para sustentar o básico, a alimentação, a condição das crianças, algum medicamento. É para isso. É por isso que a responsabilidade dos prefeitos é tão grande. Por isso que os prefeitos têm que ter equilíbrio. É isso que o presidente Bolsonaro sempre defendeu, que se protegesse o país, se desse as condições para o enfrentamento da pandemia, mas que nós não jogássemos o Brasil na miséria, no desemprego e na pobreza. Na América Latina, essas três palavrinhas, pobreza, miséria e desemprego, matam mais do que qualquer epidemia ao longo das últimas 2 décadas. Se alguém tem dúvida, é só ir pesquisar. E se alguém ainda tem dúvida, olha a Venezuela. Então, mas não dava para continuar trabalhando normalmente, né, ministro, com a pandemia, tinha que ter isolamento. Inclusive, a gente está vendo a Nova Zelândia anunciando aí que controlou efetivamente a pandemia e adotou isolamento. Tinha que haver isolamento, e havendo isolamento, claro que tem queda de atividade e desemprego. É uma coisa inevitável, não? Por favor, Denise, quando eu digo que tem que ter equilíbrio, eu sou profissional da saúde, eu sou formado em medicina veterinária, e os médicos veterinários no mundo todo, tem alguns países, inclusive, que lideraram as equipes de saúde. Eles têm participação nas equipes de saúde da família porque nós somos treinados, preparados para cuidar de populações, proteger populações. O médico é cuidado para proteger o indivíduo. Então, tem uma diferença quando tu faz essa mudança de ângulo de análise. O que é a preservação da saúde do indivíduo do que como é que tu trabalha com a questão da população, né? Então, o que ocorre quando eu falo equilíbrio? Eu não estou falando nem de trancar tudo, nem de abrir tudo. Eu estou falando de equilíbrio. Agora, qual é o equilíbrio que tem 4 mil prefeitos brasileiros que o caso mais perto de Covid estava a 1.000 quilômetros das cidades e mantiveram as cidades fechadas? Onde está o equilíbrio disso? Não, e era uma questão isolada, mas pegando as grandes capitais, a situação... aí eu concordo, mas as grandes capitais era uma situação muito complicada, né? Não, mas peraí, o Brasil não é só capitais. Eu sou um parlamentar que eu tenho 7 mandatos. O grande equívoco brasileiro é pensar que o Brasil só existe ou no litoral ou nas capitais. Tu pega as últimas 4 décadas de investimento no Nordeste, na faixa litorânea do Nordeste sobra dinheiro investido. Entra pro sertão, 150, 200 quilômetros, para tu ver como é que vive o brasileiro do semiárido. Então, estas coisas é que nós sempre defendemos que fossem feitas com equilíbrio. A gente não está dizendo que isso é fácil. É difícil para o gestor federal, para o gestor estadual, para o gestor municipal. Agora, tem que ser responsável com as pessoas e buscar o equilíbrio, proteger a vida. É muito fácil e é muito bom para quem pode, eventualmente, ficar em alguma situação de restrição de movimentação. Pode ser até saudável para algumas pessoas. Agora, tem que ter, volto a dizer, equilíbrio. É como eu disse, 4 mil municípios brasileiros, o Brasil tem 5.500 cidades. 4 mil municípios brasileiros se fecharam, se isolaram sem ter um caso de Covid.
Onde é que está Agora, a racionalidade disso? ministro, voltando à questão do Bolsa Família, se houver mesmo redução desse valor do auxílio emergencial, é provável que muita gente volte para o Bolsa Família. E nós tivemos recentemente o anúncio do governo, saiu no Diário Oficial, da transferência de 83,9 milhões de recursos para a área de comunicação institucional do Palácio do Planalto. Eu queria saber como é que ficou o orçamento do seu ministério para o Bolsa Família, no caso de as pessoas retornarem, porque nem todo mundo vai ter emprego. Até esse cadastro que foi feito pelo auxílio emergencial detectou brasileiros que eram invisíveis, que não estavam em nenhum programa, que apareceram agora. Então a demanda não pode ser maior do Bolsa Família. Como é que o Ministério está se preparando para isso? Bom, Denise, primeiro, uma renomada mentira, isso que foi falado, foi dito, né? Porque o que acontece? Nós temos aqui um programa que tinha previsto para todo este ano em torno de mais ou menos 30 bilhões, né? E este programa recebeu só em 3 meses 45 bilhões extras. Esse é o Bolsa Família de hoje. Então, o que aconteceu pelo Ministério da Economia foi apenas um remanejamento de recursos. Quando a gente soma para além do Bolsa Família, Denise, nós vamos a 151 bilhões de um orçamento que não existia aqui. Esse orçamento veio, o orçamento original do Ministério da Cidadania para trabalhar esse ano era em torno de 98 bilhões. O orçamento deste ano já está caminhando para próximo de 300 bilhões. Então, é um volume fantástico de recursos que foi disponibilizado pelo presidente Bolsonaro, exatamente para não deixar nenhum brasileiro, nenhuma brasileira para trás, onde as pessoas foram altamente protegidas. No momento mais difícil, nenhum país ocidental fez um programa como o nosso. Os americanos, que são muito maiores do que nós, têm muito mais dinheiro do que a gente, iniciaram o programa quase um mês antes da gente. 1/3 do auxílio emergencial americano não chegou para as famílias. Eu vou repetir, 1/3 do auxílio emergencial do país mais desenvolvido e mais rico do mundo não chegou para as famílias. Aqui também tivemos problemas de cadastro, né, ministro? E continuamos tendo agora com fraudes, né? Que é o outro lado dessa situação também, que são as pessoas que tentaram fraudar o benefício, né? Bom, mas vamos lá, vou falar de fraude. Excelente assunto. O melhor sistema do mundo para combate a fraudes, desconformidades ou erros é o Sistema Previdenciário de Pensões dos Estados Unidos. Eles pagam mais de 70 milhões de pensões por mês. Lembrar que aqui no Brasil é menos da metade disso. Muito bem. Aí o que acontece? Os americanos consideram o erro, a falha ou a fraude aceitável até 0,82 do seu sistema. Vou repetir, até 0,82 dos 70 milhões de benefícios que eles concedem. Nós tivemos uma análise de 30 milhões e 500 mil pessoas pela Controladoria Geral da União, dentro do nosso programa de cooperação de transparência. Num primeiro momento, os técnicos da CGU encontraram 1.800.000 pessoas que teriam problemas. Não é fraude tudo não, desconformidade, erro ou fraude. Bom, nós processamos uma reunião de mais de 10 horas entre as nossas equipes. Quando ficou concluído a análise conjunta, interpretativa, dados, ficamos em 160 mil. Sabe quanto é percentualmente 160 mil de 30 milhões? 0,5. Portanto, o sistema brasileiro, que foi construído rapidamente, que vem chamando a atenção do mundo pela sua eficiência, também é seguro. E é mais seguro que o melhor do mundo. O melhor do mundo é 0,82. O nosso, na análise feita oficial pela CGU, é 0,5%. Então, o que tem é muita maledicência, tem uma parte da imprensa brasileira que busca toda e qualquer forma atacar o presidente Bolsonaro, mas a gente tem a verdade, a gente tem serenidade, tranquilidade e sabe que está servindo o nosso país. Ministro, agora, por mais que haja reforço do orçamento, e a gente sabe que houve reforço, e o auxílio emergencial demandou muitos recursos, inclusive acabou ultrapassando muito o que era a previsão inicial, exatamente por causa dessas pessoas que não tinham cadastro, mas que chama a atenção de qualquer pessoa, você desviar, tirar recursos que estariam no Bolsa Família
para a comunicação institucional chama atenção, e é por isso que eu estava perguntando ao senhor o porquê disso, não é? Porque precisa, quanto mais dinheiro se tiver hoje para diminuir a desigualdade social, a miséria que a gente tem no país, que tende a aumentar, seria melhor. Eu acho que vale sim explicações mais claras em relação ao que aconteceu, o senhor estava explicando em relação a isso, e para encerrarmos eu queria saber se está em estudo uma reformulação do Bolsa Família, porque muita gente defende, a partir até da constatação da demanda pelo auxílio emergencial, que se tenha algum programa de renda mínima. O senhor concorda com isso? A gente trabalha no aperfeiçoamento e na construção de um verdadeiro programa de renda mínima, porque tem uma coisa que tem que ficar claro, né, Denise? Não pode todo mundo viver à custa do Estado, né? Porque nós precisamos ter, sim, uma rede de proteção social para os mais vulneráveis, mas que ela tem que ter, como em todos os países que têm economias saudáveis no mundo, que as pessoas tenham porta de entrada, permaneça o tempo que for necessário, são preparadas e tem porta de saída. O problema do Bolsa Família, na sua concepção original, era uma pescaria de votos, só isso. Sistema autodeclaratório, sem nenhum grau de acompanhamento efetivo, né? Literalmente utilizado como moeda de troca política, coisa que o presidente Bolsonaro não fez, não faz e nunca fará. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos cuidando bem das pessoas, com respeito, com atenção. Nós vamos preparar, estamos preparando sim, transformações no programa, para que tu pega pesquisadores sérios que trabalham com esse tipo de matéria, todos eles, da maior parte dos órgãos de pesquisa no Brasil, dizem que o Bolsa Família está desfocalizado, que ele está errado, que ele precisa melhorar. Então nós também recolhemos com muita humildade essas informações, essas críticas, trabalhamos com muita seriedade. Nós vamos construir um programa, sim, que vai ser um programa de renda mínima, que pode ter ampliações em momentos necessários e depois ele tem ajustes. Ele vai trabalhar com estímulo à emancipação das famílias. A coisa mais bonita do programa de renda mínima é proteger aquelas pessoas no momento que elas têm dificuldade, o desemprego, a miséria, a fome, preparar aquelas pessoas para que elas possam caminhar com suas próprias pernas, para que elas não tenham que depender de R$197. É esse o ticket do Bolsa Família hoje. É exato. R$197. Então, nós precisamos ter um programa que estimule as crianças a estudar, um programa que faça com que os jovens que saiam da escola sejam preparados para ir para o mercado de trabalho. Nós temos que ter condições atrativas para que a pessoa saia do programa, vá trabalhar sem medo de perder o Bolsa. E ela saiba que ela vai trabalhar, vai ter sua carteira assinada. Se tiver qualquer problema, ela vai voltar. E essa reformulação pode sair este ano ainda, ministro? Esta reformulação sairá este ano, sem nenhuma dúvida, porque a pandemia no Brasil, pela sua dimensão continental, nós tivemos uma área de maior incidência no Sudeste, teve uma baixa difusão no Sul do Brasil, nós agora temos uma maior intensidade no Nordeste, já tivemos um pico no Norte, que agora começou a arrefecer. Eu vi hoje o secretário Beltrame, que foi ministro aqui e é o secretário, é o presidente do Conselho Nacional do Secretário de Saúde, dizendo que lá em Belém e no Pará, graças a Deus, já passou o pico e está refluindo a pandemia lá em Belém. Nós ainda vamos ter talvez uma migração para o centro do Brasil, mas é coisa de mais 45, 60 dias, e esse será um episódio que estará superado, e o Brasil terá vencido, dado o nosso tamanho, ainda com médias muito boas. Não dá para esquecer que em morte por milhão, e qualquer vida é importante, Denise. Eu sou um cara que acredito muito em Deus, professo publicamente a minha fé, e eu peço que todos os dias que Deus conforte a todas as famílias que perderam alguém nessa pandemia. Agora, o Brasil ainda tem uma média de 176 óbitos por milhão, sem nem se fazer nenhum questionamento, apenas se fazendo a contagem global e total, e o coloca na 19ª posição do mundo. A Bélgica, tanto defendida por uma emissora de televisão aí, lamentavelmente ela teve 826 óbitos por milhão. Né? Quando a gente olha a Espanha, 580, perfeito. O Reino Unido, 597. Então, a gente também precisa levar corretamente a informação para as pessoas. O Brasil tem muitos problemas, mas o SUS, o tão mal falado SUS,
até hoje, até o presente momento, foi o melhor sistema que melhor enfrentou a pandemia em comparação com países europeus. Muito mais desenvolvidos conosco, cultural, economicamente, financeiramente, e eles tiveram mais dificuldade do que a gente. Ministro. E nós aqui, com todas as dificuldades, conseguimos enfrentar bem. O presidente Bolsonaro conseguiu ter o equilíbrio que eu cobrava no início. Protegeu a área da saúde, inclusive ousou, trazendo propostas de tratamento que talvez possam sinalizar para outros países e para o próprio mundo, e, por outro lado, ele também se preocupou de fazer com que a gente, de maneira gradual e responsável, voltasse para a atividade econômica, porque o Brasil precisa crescer. Nós conversamos aqui com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde. Obrigado, Denise, a ti e a todos os ouvintes. Uma boa semana de trabalho a todos.